Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, turminha do programa Vem Aprender! Tudo bem com vocês? Tudo bem com as famílias de vocês também? Que bom, eu tenho certeza que sim! E eu convido vocês a participar de mais uma aula de língua portuguesa com a prof. Ana Cláudia. Vamos lá então, primeiro conferir os objetivos de hoje? Então vejam só. Segmentar corretamente as palavras nas frases propostas. Conhecer, reconhecer a grafia correta das palavras propostas. E antes de fazermos tudo isso, eu quero relembrar rapidinho com vocês a história, o conto que a prof. Carol contou para vocês na aula passada. Quem que lembra? O nome é Monstro das Cores. Vamos lá na mesa rever esse personagem, o nosso monstrinho das cores? Então me acompanhem. Olha só, crianças, todos os sentimentos aqui que você aí de casa organizou junto com a prof. Carol, ajudando o monstro. Olha só que no começo da história estava super confuso, cheio de sentimentos bons e ruins. E vocês ajudaram a organizar todos os sentimentos. E aonde que vocês colocaram esses sentimentos? Dentro de cada pote desses aqui, olha! O pote da calma, o sentimento do medo vocês colocaram nesse pote aqui. Usaram a cor preta para representá-lo. O sentimento da raiva, vocês usaram a cor vermelha para representá-lo e colocaram neste pote aqui. O sentimento da tristeza, vocês guardaram lá com a prof. Carol neste pote aqui, olha. E ele foi representado com a cor azul. E o sentimento da alegria, que foi representado pela cor amarela e guardado neste pote aqui. Que legal! E no final, como que ficou o monstro? Vendo todos os sentimentos dele organizado? O que ele sentiu no final? Isso, vocês estão lembrando super bem. Um sentimento novo. E qual era mesmo? Olha só! Ele sentiu o amor, um sentimento muito especial e que deve estar no nosso coração, sempre, não é mesmo? E vejam só, crianças, cada pote que vocês organizaram lá com a prof. Carol, né, está escrito o nome de cada sentimento. Então eu quero que vocês olhem bem com atenção para cada palavrinha que está nesses potes. Vejam lá, percebam lá. O pote da alegria, olha como que escreve alegria. O pote da tristeza, vejam bem a palavrinha tristeza, olha as letrinhas que compõem essa palavra. Agora olha lá as letrinhas que compõem a palavrinha raiva, as letrinhas que compõem a palavrinha medo e as letrinhas que compõem a palavrinha calma. Muito bem! Então, observado todas as palavras, eu quero que você aí de casa me acompanhe lá na tela. Por quê? Nós vamos agora fazer um caça-palavras, por isso que eu pedi para vocês prestarem bem atenção na escrita de cada um desses sentimentos dentro desse pote, para que a gente juntos procure lá no caça-palavras. Vamos lá então procurar? Me acompanhem! Então vejam só, crianças, nós temos aqui o sentimento, novamente, da raiva, da alegria, da tristeza, do amor, da calma e do medo.
E vamos começar então a nossa busca por eles, caçando as palavras. Primeiro, nós vamos procurar o sentimento da raiva, que foi representado ali pela cor vermelha. Aonde será que está? Prestem bem atenção aqui, ó, na primeira linha, na segunda, nas linhas do meio, nas linhas lá de baixo. Aonde será que está escrito raiva? R-A-I-V-A. Quem aí de casa já achou? Vamos ver onde está então? Aqui, bem no meio, a palavrinha raiva, representada aqui pela cor vermelha. E agora nós vamos procurar juntos a palavrinha alegria e vamos destacar ela com a cor amarela. Aonde será que está? A alegria começa com A e termina com A também. Onde será que está? Quem aí de casa já achou? Pode me contar. Está em cima? Ah, muito bem. Olha aqui, crianças. Alegria. Começa com A, termina com A. Isso mesmo. E agora vamos procurar a palavra tristeza. Me ajudem lá. Quem já achou pode mostrar aí com o dedinho na tela para me contar. Olha, a palavrinha tristeza. Foi fácil de procurar essa porque ela pegou, ó, toda a tela aqui, ó. Uma palavra bem comprida. E foi representada aqui pela cor azul. E a próxima palavrinha, ao contrário da tristeza, que era grande, ela é bem curtinha. O amor. Começa com a letrinha A e termina com a letrinha R. Aonde será que está essa palavra tão pequena, mas que é tão importante assim, não é mesmo? Olha só aqui embaixo. Amor. E destacamos ela com a cor rosa. Com a cor lilás também, né? Pode ser. Depende do jeito que a gente vê. E agora a palavrinha calma. Aonde será que está, crianças? Me ajudem lá de casa. Calma começa com a letrinha C. Hã? Ah, eu ouvi alguém me contando aí de casa que está lá em cima da alegria. Muito bem, está aqui mesmo, a palavrinha calma, destacada pela cor verde. E a próxima palavrinha, curtinha também, é o sentimento do medo. E aonde será que está? A última palavrinha para a gente procurar. Me conte aí de casa quem já achou. Ah, está aqui, medo, representada pela cor preta. Muito bem, crianças. E agora que já procuramos os sentimentos, né? Que vocês também já perceberam lá a escrita deles lá na mesa. Procuramos eles aqui no Caça-Palavras. Eu quero que vocês, junto comigo, analisem cada um deles, a palavrinha que representa cada um deles. E vamos começar aqui pela palavrinha raiva. Vejam lá a letra R. Olha o som que ela tem. O prof vai destacar lá de preto para vocês verem que o som da letrinha R nessa palavra é aquele que faz coçar a nossa garganta. Isso mesmo, faça o teste aí em casa. Repita lá a primeira sílaba. Ai. Vejam lá, coçou? Isso mesmo. Ele dá uma leve coçadinha na nossa garganta. E a primeira sílaba então é rai, que foi a primeira que a gente pronunciou para coçar a nossa garganta com o sonzinho do R. E a próxima sílaba, vá. Então, essa palavrinha tem duas sílabas. E a primeira, ó, é composta por 3 letrinhas. A segunda, por 2 letras. Vamos ver a próxima? Alegria. Vejam que o som do R, olha o R lá destacado, já tem um som diferente. Porque ele está aqui, ó, no meio da palavrinha. Então, mudou a posição do R, também muda o som dele. Então, ele está aqui como ajudante entre a letrinha G e a letrinha I, para ficar gri. Porque sem o R aqui, ficaria G. E não existe a palavra alergia, e sim alegria. Viram como o R é importante?
Então, a primeira sílaba dessa palavra é A, composta por apenas uma letrinha. A próxima sílaba, Lê, formada por 2 letras. A próxima sílaba é Gri, formada por 3 letrinhas. E a última também é formada por uma letrinha. A alegria começa com A e termina com A. Vamos para a próxima palavra. O próximo sentimento é tristeza. Olha o R lá novamente, ajudando o T e o I. E neste caso temos também mais um ajudante, que é o S. Eles estão ajudando a formar o som da primeira sílaba, tris. Então, a primeira sílaba é tris, formada por 1, 2, 3, 4 letras. Vocês já viram sílabas formadas por uma letra, por 2, por 3 e agora na palavra tristeza por 4 letras. E a próxima sílaba é T, formada por 2 letras e a última sílaba é Zá, também formada por 2 letrinhas. Próximo sentimento, amor. Olha o R aonde é que apareceu? Lá no finalzinho da palavra e também com outro som. Viram só? E a primeira sílaba dessa palavra amor é o A. A última sílaba, mor, formada por 1, 2, 3. 3 letrinhas. E agora é o sentimento da calma que nós vamos analisar. Vejam só, a palavrinha calma tem a letrinha L para ajudar a formar o som da primeira sílaba. Cal. Não confundam com a letra U. É a letrinha L a escrita correta. Primeira sílaba é cal e a última sílaba é ma. A primeira sílaba foi formada por 3 letrinhas e a última por 2. Muito bem. E agora vamos ver lá o medo. Primeira sílaba é me, formada por 2 letras. E a segunda, do, o D e o O, por 2 letrinhas também. Essa palavra tem 2 sílabas. E agora eu convido vocês a ir lá na mesa com a prof para observar uma frase. Vocês vão tentar lá me ajudar a fazer a leitura dessa frase. Então, observe a frase. Me acompanhe até a mesa. Então, crianças, vamos analisar a frase que a prof trouxe aqui, que eu retirei lá do texto, lá do conto que a prof Carol contou na aula passada, que vocês viram até lá na tela essa frase escrita. Vamos lá, então? A frase diz assim, leiam lá junto com a prof, observem bem. Assim, quando a gente... Ah, mas espera aí, crianças, está um pouco confuso. Vocês estão observando que está diferente? Está muito estranho. Eu não consigo ler. Por que será? O que vocês acham aí de casa? O que está faltando aqui nesta frase? Por que será que ela está desorganizada? Me conte aí. Ah, isso mesmo! Eu ouvi criança me contando que esta frase está faltando os espaços. E é isso mesmo. Não podemos ler de forma organizada sem espaços. Viram só então como é importante darmos os espaços ao escrever uma frase, um texto? Como eles fazem falta no momento em que a gente vai fazer a leitura? Então, junto comigo, crianças, vamos organizar esta frase, dando os espaços necessários? Então, vamos lá. A prof vai usar essa tesoura aqui para ir lendo e quando chegar o momento de dar o espaço, eu vou cortar. Vai aí de casa me ajudando. Então, vamos voltar aqui para a nossa frase. Com a tesoura na mão, vamos fazer aqui o comecinho da leitura. Assim, vírgula.
Aonde que a prof deve cortar? Antes da vírgula ou depois da vírgula para dar o espaço? Depois da vírgula, isso mesmo. Então, depois da vírgula, espaço. Então, vejam lá. Assim, vírgula, espaço. Quando, espaço, a... Vamos para a próxima palavrinha. Gente, espaço. Quando a gente sente, espaço, cortei aqui. Calma, espaço. Depois da vírgula, né? A letrinha A. Quando a gente sente calma, A, que já está aqui, espaço. A gente, espaço, consegue, espaço. Vamos para a próxima, vão me ajudando aí. Colocar, corto aqui, espaço, colocar, opa, as, espaço, emoções, espaço, todas, espaço, corto aqui, em, espaço, corto também, ordem, ponto final. Isso mesmo, cortamos todos os espaços. Agora vamos organizar essa frase. Muito bem, vamos organizar colando, para que a gente possa fazer a leitura de forma bem organizada. Então, me ajudem lá agora mais uma vez. Assim, espaço. Quando a gente, espaço, sente, espaço, calma, espaço, a, espaço, gente, opa, consegue, espaço, colocar, espaço, as, espaço, emoções, espaço, emoções, espaço, todas, espaço, em, ordem. Muito bem, crianças. E a nossa frase ficou assim, toda organizada com seus devidos espaços. Vamos ler então? Agora ficou bem mais fácil a leitura. Assim, quando a gente sente calma, a gente consegue colocar as emoções todas em ordem. Muito bem, obrigada pela ajuda, crianças. Ficou bem melhor a leitura da nossa frase. E eu trouxe aqui a mesma frase, já com os espaços, para vocês observarem aqui ela na letrinha cursiva. Vamos ler mais uma vez? Assim, quando a gente sente calma, a gente consegue colocar as emoções todas em ordem. Muito bem! Assim como vocês ajudaram a colocar todas essas emoções do monstro em ordem dentro de cada pote.
E agora eu convido você aí de casa a pegar o teu caderno, o teu lápis, a borracha se precisar e copiar a atividade. Vamos para a tela então? Então vejam só, crianças. Escolha o tipo de letra que você tem mais facilidade. Letrinha cursiva, letrinha caixa alta. E coloque lá o teu nome completo, que eu sei que você já sabe. Pula uma linha para organizar e coloque a data da nossa aula. Pula outra linha e coloque o enunciado. Número 1. Reescreva a frase dando os espaços. Então, você aí no teu caderninho vai apenas olhar para esta frase, que foi a mesma que vocês acabaram de me ajudar lá na mesa. Vão observar ela e já copiar, dando os espaços necessários, ok? Para esta organização, para esses espaços, a prof vai dar para vocês 5 minutinhos para copiar, dar os espaços corretamente. E eu já volto aqui para a correção.
Muito bem, crianças. Deu tudo certo? Vamos corrigir então? Vamos ver como ficou os espaços na frase? Então, olha só. Assim, quando a gente se acalma, a gente consegue colocar as emoções todas em ordem. Ponto final. Muito bem. Lembraram lá que o espaço deve ser dado depois da vírgula e não antes. Vejam lá certinho. Para uma possível correção, a prof vai dar para vocês 4 minutinhos. Eu já volto para continuarmos a nossa aula. E aí, crianças, terminaram tudo? Tenho certeza que sim. E agora, vejam junto com a prof a tarefa, como tem que ser feita. Olhem só, nas aulas do programa Vem Aprender, através da história Monstro das Cores,
você percebeu que cada sentimento é representado por uma cor. Então, pinta o seu monstro de acordo com a cor do seu sentimento. Então, olha o monstrinho que a prof colocou aqui para vocês, o mesmo da história. Vocês vão pintar ele da cor que vocês estão sentindo nesse momento. E depois, olha lá, vocês vão escrever uma frase sobre os sentimentos. Vocês vão lembrar da história que a prof Carol contou, de todos os sentimentos, vamos lembrar de vocês organizando esses sentimentos lá do monstro. E aí escrever uma frase sobre eles. Não esqueça de dar os espaços. Então, no momento em que vocês estiverem escrevendo essa frase, lembrem da atividade que acabamos de fazer, que foi sobre dar os espaços na frase, que é muito importante. Não esqueçam, então, nesse momento. E capriche na letrinha, é claro. Depois, leiam com atenção o que vocês fizeram, a frase que vocês escreveram, para ver se precisa, né, de repente fazer alguma correção, como foi feita agora na atividade, tá bom? E não esqueçam que se tiver uma vírgula aí na sua frase, você deve dar o espaço depois da vírgula. Tudo bem? E agora, crianças, será que atingimos os objetivos da aula de hoje? Vamos ver? Segmentar corretamente as palavras propostas na frase. Sim, quando a prof fez com vocês lá na mesa o recorte para mostrar os espaços. A cada momento da leitura, onde tinha espaço, a prof recortou, lembra? E depois organizamos a frase e fizemos a leitura dela já com os espaços necessários. Reconhecer a grafia correta das palavras propostas. Sim, nós alcançamos quando a prof mostrou para vocês na tela cada sentimento e analisamos juntos o som da letrinha R, da letrinha L, analisamos o número de sílabas e também o número de letras para formar cada sílaba. Então, tudo atingido. Parabéns pela participação de todos vocês. E olha só quem veio dar um tchau para vocês. Vejam ali na tela. E vejam também aqui na cabeça da prof. Lembram desse monstrinho que ele fala? Olha lá, escutem lá com atenção. Sou apenas um monstro que mora na sua cabeça. Ouviram? Sou apenas um monstro que mora na sua cabeça. E olha só o tchau dele. Mexendo as orelhas. Então, crianças, nós aprendemos hoje que as emoções, todas as emoções, nós sentimos e que devemos organizar essas emoções, tanto as boas quanto as ruins. E o sentimento, né, que finalizou ali a história, depois de tudo organizado, o que o monstro sentiu? O amor. Então, eu desejo amor no coração de todos vocês. E um abraço virtual para cada um e até a próxima aula. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de história? Então vamos aqui com a professora Selma para ver o que a professora trouxe hoje para nós. Olha aqui essa imagem, observe o que temos ali. Temos ali várias brincadeiras, não é verdade? Vocês gostam de brincar? A professora Selma adora brincar. O que tem aqui nesta imagem? Olha lá. Tem várias brincadeiras diferentes, algumas que vocês já estão acostumados a brincar, outras nem tanto. Veja lá, brincar de aviãozinho de papel. Quem que nunca fez um aviãozinho para brincar? Amarelinha, bolinha de gude. Vocês já brincaram de bolinha de gude? Não? Não conhece? Então, tem algumas brincadeiras que talvez não é verdade? Corda, eu acredito que a maioria, soltar pipa. Veja quantas brincadeiras gostosas a professora gosta de brincar. E eu tenho certeza que vocês também gostam de brincar, não é verdade? Agora aqui, olhando aqui para essas imagens, ou vocês pensando aí na casinha de vocês, quais são as brincadeiras preferidas de vocês? Do que vocês mais gostam de brincar?
Vocês gostam de brincar sozinho ou em grupo ou acompanhado? Ah, professora, mas eu não tenho um irmãozinho. Mas você chama a mamãe ou o papai para brincar com vocês? Como que vocês gostam mais? Ou preferem brincar mais ali quietinho, sozinho? E daí é uma característica de cada um, não é verdade? A professora Selma gosta de brincar. Quando eu brincava com bastante pessoas. Eu gosto de grupo. A Laura, lembra das mascotes, o Pedro e a Laura? A Laura adora brincar junto com outras crianças. Já o Pedro, lembra do Pedro? Como ele é tímido? O Pedro não, o Pedro já prefere ficar mais sozinho. E os pais de vocês? Vocês já pararam para pensar nos pais, nos avós? Será que eles brincavam quando era criança? O que vocês acham? Brincavam? Do que será que eles gostavam de brincar? Já parou para pensar nisso? Será que alguma dessas brincadeiras aqui eles gostavam de estar brincando, soltar pipa, né, de brincar de amarelinha? Será que eles gostavam? Depois pergunte para o papai e para a mamãe se eles brincavam, se eles gostavam de brincar, se eles gostavam de brincar mais sozinho ou acompanhado e qual a brincadeira preferida deles, tá bom? Então, vamos aqui ver qual que é o nosso tema, né? Vocês já estão sabendo qual que é o tema, porque a professora está falando aí de brincadeiras, brinquedos e brincadeiras. E o nosso tema é brincadeiras de ontem e de hoje, brincadeiras que são atuais nos dias de hoje e brincadeiras um pouco mais antigas. E quais são os nossos objetivos? É resgatar e comparar brincadeiras antigas com as atuais. Então, até o final da nossa aula, teremos que ter atingido este objetivo. Joia? Então, uma aula bem gostosa sobre brinquedos e brincadeiras. Olhem aqui! Quantas brincadeiras diferentes que a professora trouxe aqui nesta imagem. Vamos lá, olhar na primeira imagem ali. Observem que é todos eles da turma da Mônica, né, de Maurício Souza, que a professora trouxe aqui para vocês. Na primeira imagem ali, o que eles estão brincando ali? A Mônica, o Cebolinha e o Cascão. Eles estão brincando de peão, de jogar peão. E na segunda imagem, bolinha de gude. São brincadeiras que a gente já nem vê mais tanto, né? Se vocês já viram, mas já não é com tanta frequência. Antigamente ela era muito mais frequente. Depois ali brincar de esconde-esconde até hoje, né? Quem que não gosta de brincar de esconde-esconde? Pega, se movimentar, correr, não é? Olha ali a Mônica brincando de casinha, ali com alguns brinquedinhos dela. Quem nunca brincou de casinha ou nunca brincou de cabana? A professora Selma só tem filho homem, só tem piá. E eles adoravam fazer cabana dentro de casa. Quem que nunca brincou assim? E é uma brincadeira tão gostosa que pode ser brincada ali sozinha ou com os irmãozinhos ou primos, não é verdade? Depois ali, temos ali nessa última imagem na parte de cima, o skate. E observe ali que o Cebolinha está querendo trocar o skate da Mônica pela peteca e o peão, que também são outras brincadeiras que a gente brinca bastante. A peteca, vocês brincam? Normalmente em algumas escolas nós temos aí a peteca. Então, brincar de jogar bola, pular corda, olhem ali no meio, skate, patins, bicicleta, patinete, parquinho, amarelinha. Então, essas brincadeiras, elas são muito gostosas. Por que é importante brincar? Porque ela ajuda a gente fazer novas amizades, a gente troca ideias, a gente aprende um monte de coisas novas. Enquanto a gente está brincando, a gente está se movimentando, nosso corpo está exercitando, está usando da nossa imaginação, não é verdade? Pense que agora a gente tem muitos brinquedos prontos, mas antigamente não se tinha tantos brinquedos prontos assim. E aí as crianças pensavam em alguma coisa, usavam mesmo da imaginação para poder brincar. Se não tinha bola, pegava uma meia, virava elas avesso, virava uma bolinha e brincava de bolinha com a própria meia, não é verdade? Se não tinha tinta para riscar o chão, para brincar de amarelinha, quantas das crianças lá atrás, pergunta lá para os papais, para os avós, se eles não pegavam lá o tijolo e riscavam no chão e pronto, estava pronta a amarelinha, não é verdade? De retalhos a gente fazia roupinha para as bonecas, então tudo ia da criatividade, brincava muito na rua, porque não era tão perigoso como é hoje, então podia brincar ali na rua, de casa, correndo, brincava com os amigos, com os vizinhos. Era uma festa. Então tem muitas brincadeiras antigas, mas as antigas elas eram muito mais livres do que a de hoje. Hoje as crianças ficam muito em casa ou presas no quintal ou em apartamento.
não é verdade? Então a brincadeira, ela ajuda a gente a se socializar, não é? Então, olhem aqui uma outra brincadeira que a professora trouxe ali para vocês. Pés de lata. Coloca-se lá 2 latinhas, amarra a corda e sai andando ali nos pés de lata. É uma brincadeira também mais antiga, que hoje a gente já não é comum nós vemos essa brincadeira por aí. E essa brincadeira de lata a gente brinca ali sozinho, na verdade. O máximo que você pode, quando você terminar, emprestar para o seu coleguinha para ele brincar, mas não dá para brincar todo mundo junto, a não ser que cada pessoa tenha os seus pezinhos ali de lata. Mas será que a gente brinca sozinho, sempre sozinho? Não, tem brincadeiras que a gente pode estar brincando na companhia de outras crianças. Ou se não tem irmão, não tem criança na sua casa, pode ser com o papai e com a mamãe sim, não é verdade? E que é muito gostoso. Quem nunca brincou de amarelinha, fala para a professora. A professora Selma adora brincar de amarelinha. E na escola tem várias amarelinhas ali pintadinhas no chão. E a professora Selma brinca também, porque eu gosto bastante. E eu tenho certeza que vocês também gostam. E aqui, a professora trouxe aqui 2 imagens aqui embaixo para mostrar para vocês que tem algumas brincadeiras antigas, como eu já falei anteriormente. Trouxe ali a imagem da criança brincando de esconde-esconde, de passanel. Vocês já ouviram falar nessa brincadeira de passanel? As pessoas ficam todas sentadinhas ali no banco ou na cadeira com a mãozinha assim e o outro que está com o anel vai passando assim e ele solta o anelzinho em uma das mãozinhas das crianças. E aí tem que descobrir aonde que ficou esse anel, os outros têm que tentar adivinhar. Olha só que brincadeira legal. Brincadeira, sabe uma brincadeira que a professora lembrou aqui também, uma brincadeira antiga? Brincar de aquele cavalinho com cabo de vassoura, sabe? Você pega o cabo de vassoura e brinca de cavalinho. Então, tudo é divertimento, coisas que a gente já não vê tanto hoje em dia. Então, vamos aqui ver, olha o Pedro aqui para poder estar fazendo a nossa primeira atividade. Então, pega lá a folhinha de vocês, que a mamãe já trouxe lá da escola, e vamos lá. A atividade de vocês está exatamente assim, só não está o Pedro na sua folhinha, tem um espaço lá para vocês. E o que está pedindo nessa atividade? Para vocês desenharem uma brincadeira antiga que você goste. Será que nenhuma dessas brincadeiras antigas, que já não é tão comum hoje em dia, você já brincou? Você gosta de brincar? Será que o papai ou a mamãe não ensinou uma brincadeira mais antiga, que não é tão comum hoje em dia, que você gosta bastante de brincar? Ou alguma dessas que a professora citou, que você já conhece e é bem bacana? Então vamos lá fazer um desenho bem bonito de uma brincadeira antiga e a gente vai descobrir do que o Pedro gosta de brincar. Olha, ela está pensando também, igual vocês estão pensando. Eu gosto de brincar de... Vamos lá? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
aí, desenharam? Não deu tempo de pintar? Não tem problema, depois vocês pintam e deixam bem bonita essa atividade. Agora vamos descobrir aqui do que o Pedro gosta de brincar. Vamos lá, Pedro, olha lá o que ele está pensando. Ele gosta de brincar de peão, de jogar o peão. Você está ali enroladinho na corda, você joga ali no chão e ele fica rodopiando, rodopiando, rodopiando. Vamos ver o desenho do Pedro? Ai, que capricho que ficou o desenho do Pedro. Também não deu tempo dele pintar. Depois ele pinta. Vocês também depois pintam e deixam bem bonito. Tá bom? Joia. Então, vamos para frente. Brinquedos e brincadeiras atuais. Falamos bastante das brincadeiras um pouco mais antigas, não é verdade? E as brincadeiras atuais? Do que normalmente as crianças brincam? O que a gente vê de brinquedo aí normalmente para as crianças? Os eletrônicos. A professora trouxe ali a criança com um robozinho ali que provavelmente é movido a pilha ou a bateria. Então, hoje tem muitos brinquedos eletrônicos. É o aviãozinho, é o trenzinho, é o carrinho, é a boneca que chora, é a boneca que anda. Tudo movido a pilha ou a bateria. Então, tem muitos brinquedos eletrônicos, o que não era comum lá atrás, como a professora falou. Antigamente, as brincadeiras eram bem diferentes. O que mais? O patinho... ajuda a professora! O skate, isso, o skate. Vocês têm um skate? Ah, bem bacana. Vou contar uma coisa para vocês. A professora também tem um skate lá em casa, que a professora tem piá. A professora já caiu do skate. Ai, que essa professora. Olha aqui o hoverboard, olha aqui todo o eletrônico também. O videogame, muito comum. O patins, a bicicleta, o patinete. Então, são brincadeiras muito atuais que vemos nos dias de hoje e que antigamente a gente já não via tanto. A bicicleta desses daqui, talvez, a bicicleta era mais comum que a gente vê, que ainda já tinha antes e hoje também tem. Então, hoje as brincadeiras são um pouco diferentes. E aqui vamos para a nossa segunda atividade. Falamos bastante dos brinquedos antigos, dos atuais. Agora a gente trouxe aqui uma atividade que vocês vão identificar quais que são as brincadeiras mais comuns no passado e as mais comuns no presente. Como que vocês vão fazer? Tá lá na folhinha de vocês exatamente como tá aqui na tela da professora. Então, esses quadradinhos aqui embaixo, vocês vão pintar o quadradinho de azul, pode ser azul claro, azul escuro. Ah, professora, mas eu não tenho lápis azul. Então, vamos pintar de duas cores que diferencia, tá bom? E de vermelho, as brincadeiras que são mais presentes no dia de hoje. Temos ali na primeira imagem, ali o controle de um videogame, o peão, a lata, os pés de lata que a professora falou, soltar pipa, o parquinho e as bolinhas de gude. Então, vocês vão pintar lá nos quadrinhos de azul as brincadeiras do passado e de vermelhas que são mais comuns no presente, tá bom? Então, 5 minutinhos aí para essa atividade.
essa foi tranquilo, né? Porque a professora falou bastante dessas brincadeiras, desses brinquedos. Vamos ver ali o videogame. Eu trouxe o controle para demonstrar ali o videogame. É uma brincadeira como no presente ou no passado? Isso, pintaram de vermelho? É muito comum no presente, como a professora falou que lá atrás a gente não tinha tantos esses eletrônicos. E o peão, que foi a brincadeira preferida do Pedro, e a professora também mostrou em algumas imagens anteriores. Que cor que nós deveríamos ter pintado? Exatamente, de azul. É uma brincadeira muito comum, mas do passado. Isso não impede que vocês tenham esse brinquedo em casa ou que vocês já tenham brincado, mas é que hoje não é mais tão comum a gente ver essa brincadeira. Os pés de lata também de azul, porque é muito comum no passado. A gente não vê tantas crianças brincando assim com isso. Tem algumas crianças que nem nunca viram ou nunca brincaram. Soltar pipa, como é gostoso soltar pipa. Soltar pipa está muito presente, mas já vem lá de trás. É uma brincadeira que está super presente na nossa vida. E qual é a criança que não gosta de soltar pipa? Não é verdade? Não é gostoso? Joia, pintamos de vermelho. O parquinho, que cor que nós vamos pintar o parquinho? Quem que não gosta de um final de semana na pracinha lá perto de casa para poder estar brincando dos brinquedos? Que cor? De vermelho. É uma brincadeira que a gente está sempre brincando. E a última, as bolinhas de gude. Tem criança que nem conhece o que é bolinha de gude. Outras já brincam, outras têm em casa, outras já ouviram falar. Então, é uma brincadeira do passado, o que não impede de algumas crianças terem essas bolinhas de gude para estar brincando no presente também. Então vamos aqui com a professora, já fizemos a nossa atividade, foi bem tranquilo. Agora venho aqui na mesa com a professora, que eu trouxe aqui alguns brinquedos para que vocês pudessem estar vendo. Olhem aqui. Estão vendo aqui esse primeiro brinquedo aqui que a professora trouxe aqui? O boliche, olha que gostoso. Não é gostoso brincar de boliche? Você coloca todas as peças ali fileiradinha bonitinho e joga a bolinha para poder estar derrubando as latinhas, né? Então, usar da criatividade. O boliche. A professora falou bastante dos eletrônicos. Eu trouxe aqui um computadorzinho. Ele é a bateria. Olha só, um brinquedo eletrônico. A gente consegue ver esses brinquedos lá atrás no passado? Não. Ele faz muito parte do presente, daí cada vez vai evoluindo, vai vindo outros desenhos, outros brinquedos. Aqui a professora trouxe, olhem aqui com a professora, o peão que a professora falou. Enrola lá a linha e solta o peão. Aqui, olha que legal, o ioiô, crianças. Estão vendo aqui? O ioiô, a gente prende no dedo e ele vai, ó, e ele solta. Bem gostoso de estar brincando. O ioiô. Trouxe aqui também a corda, porque muitos de nós gostamos de brincar de pular corda em casa ou na escola. O pipa. Olha aqui que a professora falou para vocês do pipa. Soltar pipa é muito gostoso, né? Faz a gente correr, suar, e criança tem que brincar mesmo. Isso. E aqui a bolinha de gude que a professora falou para vocês. Olha aqui, tá vendo? Coloca lá no chão e você vai tentando acertar as bolinhas até entrar ali no círculo, no local demarcado que vocês fizeram. A bolinha de gude. E aqui a professora trouxe o parquinho. Estão vendo aqui o parquinho? Olha aqui o parquinho. Provavelmente deve ter algum parquinho lá perto da casa de vocês, não é verdade? Quem não gosta de brincar na gangorra, no escorregador, não é, na balança e vários outros brinquedos que tem ali no parquinho. Então são brincadeiras, essa daqui, bastante atuais. O que eu trouxe aqui na mesa para vocês? Se vocês olharem aqui na mesa da professora, nós temos alguns brinquedos atuais e alguns brinquedos antigos, não é verdade? Mas que estão ali presentes na nossa vida. Então, joia. Agora que a professora já mostrou a mesa, nós já fizemos as duas atividades. O que vocês têm que fazer com essa folhinha das atividades? Não esqueçam, tem que colar lá no caderninho para que essa atividade não se perca. E já fizemos as duas atividades da folhinha, certo? Então, cola, pinta, deixa ela bem bonita e cola lá no caderninho, tá bom?
E aqui vamos ver se nós atingimos o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Qual que era o objetivo? Resgatar e comparar as brincadeiras antigas com as atuais. Nós atingimos o objetivo? Sim, atingimos o nosso objetivo. Muito bem. Crianças, espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de hoje. Eu quero que vocês se cuidem, tá bom? Fiquem bem, brinquem bastante, façam as atividades da escola e até a próxima aula, crianças. Tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos ter um desafio. Nesse desafio, nós vamos ajudar o Bob Esponja, que ele está muito nervoso. Mas vocês, como são crianças espertas, vão conseguir. Então, acompanhem aí na telinha de vocês o nosso desafio, como que ele vai funcionar. Então, nós temos uma tabela e nessa tabela nós temos figuras geométricas e cada figura corresponde a um número, cada figura ela tem um valor. Por exemplo, o triângulo ele vale 1, o quadrado vale 3, o círculo vale 4, o losango vale 5, o retângulo vale 6, o trapézio vale 7 e o pentágono vale 8. Então, nós vamos somar as figuras para a gente poder descobrir os valores. Então, agora acompanhem aqui na bancada que nós vamos fazer a conta. Nós vamos somar o triângulo com o losango e o quadrado com o círculo. Então, o triângulo roxo, ele vale 6. Então, vamos colocar o 6 aqui, que é o valor dele, 6. E o losango, nós vamos somar os dois. O losango, ele vale 5, então vamos colocar o valor dele aqui, que é 5. Se nós fizermos essa conta, qual que vai ser o nosso resultado? De 6 mais 5. Se eu tenho 6 tampinhas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E se eu somar mais 5, eu vou ficar com quantas? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 6 mais 5, nós temos o nosso resultado, que é 11. Certo, crianças? Então, nós fizemos a primeira conta, substituindo o triângulo pelo valor dele, que é 6, e o losango pelo valor dele, que é 5. Agora, nós vamos para a próxima, que era o quadrado e o círculo. Vamos colocar o quadrado, que vale 3, ele tem o valor 3, e o círculo, que vale 4. Então, nós vamos somar 3 mais 4, para a gente chegar no nosso resultado. Então, se eu tenho aqui 3 tampinhas, 1, 2, 3, e somo mais 4, 1, 2, 3, 4. Agora, nós vamos somar todas para a gente descobrir o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso total, o nosso resultado é 7. Então, se somar o quadrado com o círculo, nós temos o resultado 7. Certo, crianças? Agora, acompanhem aí na telinha de vocês como que ficou. 6 mais 5 igual a 11 e 3 mais 4 igual a 7, certo? Agora que vocês já viram, já sabem como fazem, a professora vai dar um minutinho para vocês resolverem sozinhos essa operação. Acompanhem aí na telinha.
Então, vamos acompanhar o resultado aí na telinha de vocês. Se nós somarmos os dois triângulos azuis, que vale 1 mais 1, e o triângulo retângulo roxo, que vale 6, qual que vai ser o nosso resultado de 1 mais 6? Então, o nosso resultado é 8, crianças. Quem conseguiu chegar a esse resultado? Muito bem, agora vamos para a próxima. O triângulo roxo, mais o losango e mais o trapézio. Então, o triângulo roxo ele vale 6, o losango vale 5 e o trapézio vale 7. Então, a nossa operação ficou assim, 6 mais 5 mais 7. E qual que é o nosso resultado? 18. Quem chegou nesse resultado? Muito bem. Agora, o nosso desafio ele vai ficar um pouco diferente. Acompanhe aí na telinha. Agora, nós vamos fazer uma subtração. Com os mesmos valores que vocês já têm, com as mesmas figuras, só que diferente. Agora nós vamos subtrair. Então, essa vai ser a nossa operação. Primeiro, nós vamos fazer o triângulo roxo. Menos o losango. Então, o triângulo roxo, ele vale 6. Vamos colocar o valor dele ali. O losango vale 5. Então, menos 5, igual. Então, acompanhe aqui. Se eu tenho, vamos contar 6 tampinhas preta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tampinhas pretas. E se eu tirar 5, com quantas tampinhas nós vamos ficar? Que daí, assim, nós conseguimos chegar no nosso resultado. Eu tenho 6 e eu quero tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tinha 6 e eu tirei 5, eu fiquei apenas com uma tampinha. Certo, crianças? Então, nós ficamos com 1. Olhem aí na telinha de vocês para a gente ver o nosso resultado. Então, nós fizemos a conta, 6 menos 5, e o nosso resultado foi 1. Agora, a próxima, nós vamos fazer o pentágono menos o quadrado. Então, acompanhem aqui na bancada. O pentágono menos o quadrado. Vamos colocar o valor do pentágono, que é 8, menos o valor do quadrado, que é 3. E o resultado, né, igual. Então, 8 menos 3. Vamos fazer com as tampinhas. Se eu tenho 8 tampinhas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu total são 8 tampinhas. E eu quero tirar 3. 8 menos 1, 2, 3. Quantas tampinhas vão sobrar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o nosso resultado é 5. Certo? Então, nossa operação ficou assim. 8 menos 3 e o nosso resultado 5. Agora, vocês vão fazer sozinhos. Agora que vocês já acompanharam aqui na bancada, vocês vão poder resolver sozinhos. Vocês vão ter 1 minutinho para resolver essa equação.
Muito bem, agora que vocês já conseguiram fazer, vocês conseguiram diminuir o trapézio menos o círculo, vamos ver como que ficou. Então, nós fizemos o pentágono menos o círculo e ficou 8 menos 4, certo, crianças? E o nosso resultado é 4. Agora, nós vamos acompanhar mais uma, que é o triângulo roxo, que vale menos o triângulo azul. E qual que vai ser o nosso resultado se nós fizermos 6 menos 1? Que o triângulo roxo vale 6 e o triângulo azul vale 1. Se nós temos 6 e se nós diminuirmos 1, nós vamos ficar com 5. Certo, crianças? Muito bem. Que bom que vocês conseguiram fazer sozinhos, aprenderam. E assim nós vamos encerrando a nossa aula, certo? Um forte abraço, fiquem bem.